Bom dia. Gente, olha só. A gente agora vai terminar o capítulo 6, né? Que é o que fala sobre clima e tempo. Infelizmente, ainda não estou podendo trabalhar como vinha trabalhando, com o meu notebook, a televisão, que infelizmente a pessoa que me ajuda a fazer os vídeos, ela está precisando fazer o isolamento, está de quarentena no quarto, e eu estou fazendo isolamento no meu quarto de quarentena também. Mas até o dia, deixa eu ver no meu calendário, até o dia 18 todo mundo vai estar liberado, as quarentenas vão acabar, a gente vai poder voltar a andar pela casa, ninguém vai precisar ficar cada um preso num canto, e aí as coisas vão melhorar, tá? E aí a gente volta pro nosso esquema como era, mas por enquanto, infelizmente, eu tô tendo que fazer isso porque a gente não tá podendo circular pela casa, tá? Não tô podendo botar a televisão pra cá, fazer aquela coisa toda que eu fazia, tá bom? Então a gente vai por aqui, mas depois volta tudo ao normal. O importante é que eu não quero deixar vocês na mão. Bom, então olha só, a gente vai começar agora a falar da outra parte, né? Nós fizemos 2 vídeos de tempo, porque eram muito grandes, e agora a gente está falando sobre o clima. Então vamos lá. Olha só, a gente viu que o clima, ele é algo característico de uma região. Ele leva em conta os últimos 30 anos nessas medições, tá? Ele não é uma coisa que vai mudar muito. Talvez mude uma vez ou outra durante as estações mais radicais, que são o verão e o inverno. E o que depende do clima? Como nós vimos, né? Aqui, ó, a inclinação interfere na quantidade de luz. A luz, ela é transformada em calor quando absorvida pela atmosfera. Então, nós temos, por conta da inclinação, ó, demora mais a chegar aos raios solares, aqui eles chegam mais rápido. Essa inclinação faz com que, na região do Equador, nós vamos ter um clima mais quente, e nas regiões onde vão subindo, se aproximando do polo, a gente tenha um clima mais fresco. Porém, não é só isso, tá? Outros fatores interferem no clima, como nós vamos ver agora. Por exemplo, também vai interferir na temperatura o movimento que a Terra vai fazer da rotação dela. Por quê? Conforme ela vai ficando mais para frente do Sol, recebe mais luz, mais quente. Por isso que o amanhecer e o entardecer costumam ser mais frescos do que quando nós estamos, né, no meio do dia, naquele período de meio-dia às 3 da tarde, seria o pico de incidência solar. Isso também interfere na temperatura e no clima da região. Outro fator que vai interferir são as massas de ar. Observem bem a figura da página 166. Olha só o que acontece. O ar quente, as moléculas são mais espalhadas, ele é mais leve, ele tende a subir. Em compensação, lá em cima, o ar ele é mais frio, ele é mais pesado, as moléculas mais juntas, ele tende a descer. Essa movimentação que vai do Equador para os polos, né, do ar quente, se vocês observarem, ele vai fazendo isso aqui, e o frio que vem ocupando esse espaço também interferem no clima. Então, nós passamos a ter nessa região aqui próxima do Equador um clima mais quente, né? Uma maior movimentação de ar. Consequentemente, a gente tem mais mudanças climáticas do que nas regiões próximas do polo, onde nós vamos ter um clima mais denso, massas de ar mais frias, mais pesadas e, consequentemente, até menos mudanças climáticas do que nessa nossa região aqui do Equador, que é onde nós estamos, né? As regiões tropicais, elas costumam ter, por conta dessas correntes de convecção, temperaturas mais altas do que nas regiões polares. Agora, isso é muito importante, essa movimentação, porque essa movimentação ajuda a formação de chuvas, tá? Então, a regular temperatura. Então, essas correntes de convecção, elas são importantes para poder manter também o clima dentro das regiões, bem característicos como nós vemos, tá? Bom, outro fator que interfere, que nós vamos ver, tá? São as correntes marítimas. Por que as correntes marítimas? As correntes marítimas, elas têm características da região por onde elas passam.
Então, quando as correntes marítimas elas estão vindo, por exemplo, dos polos para cá, elas vão resfriando a água e isso resfria a massa de ar que está sobre aquele mar, né, aquela corrente marítima e ajuda na formação das massas de ar que podem provocar chuvas. As massas de ar que ajudam a refrigerar as regiões. O que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro? Né? Nós quase não temos vento, como na região, por exemplo, do Nordeste. Nós temos um lugar muito, muito quente, né? Mais quente até às vezes do que o próprio Nordeste. Por que isso? Porque essas massas da corrente marítima, elas não conseguem muitas vezes chegar até aqui, fazendo com que esse ar frio que venha do mar consiga diminuir a temperatura. Por isso a gente acaba tendo verões tão quentes como nós temos no Rio de Janeiro. Tá? As correntes marítimas, elas vão fazer com que esse ar também seja mais ou menos denso. Elas resfriam as massas de ar ou elas esquentam as massas de ar, como nós vimos no vídeo que nós falamos da formação das brisas. A massa de ar que está sobre as correntes, elas adquirem a característica daquela corrente, fria ou quente, e elas vão interferir também na formação de chuvas e nesse clima, né? Se elas vão deixar o lugar mais quente ou mais frio. Outro fator que vai interferir, tá? Nós temos aqui, ó, por exemplo, né, as correntes, olha só, as correntes quentes, tá? E elas interferem no clima de todo o planeta, essas correntes quentes, assim como as correntes frias, né? Elas vão levando essas correntes que vêm do polo ou que saem de regiões mais quentes para os polos e vão provocando a mudança da temperatura do ar sobre elas e interferindo no clima daquela região também. Bom, então aqui, outro fator que nós vamos ver, tá? Que vem a ser aqui, vamos ver, relevo, altitude e distância do mar. Por exemplo, nós temos uma aridez muito grande no Nordeste, por quê? As chapadas impedem que a evaporação das plantas da região do Amazonas, que o vento que venha, né, as massas de ar que venham do mar ou aqueles rios flutuantes que venham da Amazônia cheguem até o interior. Com isso, o relevo ele impede a formação de chuvas, torna aquele lugar, aquele clima muito seco, muito árido. Também pode acontecer que quanto mais alto, mais rarefeito é o ambiente. Se esse ambiente é rarefeito, ou seja, tem poucos gases, nós vamos ter pouca umidade, nós vamos ter um ambiente mais seco, né? Um ambiente que absorve menos o calor do sol e, consequentemente, um lugar mais frio, tá? Bom, a altitude, ela interfere também por conta da pressão, né? Entra também aí por conta dessa quantidade de gases que diminui a absorção de raios solares. Menos raios solares, consequentemente, mais frio. E a distância do mar, que nós falamos agora do sertão nordestino. Quando você está longe do mar, você não tem aquela evaporação, aquela umidade, então aquele clima se torna árido, se torna seco. Tá? Você passa a ter um clima bem mais seco, com menor quantidade de chuva e bem mais quente. Aqui vem mostrando pra gente, por exemplo, Campos do Jordão. Campos do Jordão, pela sua altitude, ele passa a ter um clima muito seco, né? Ele tem menor calor, longe de região marítima, pouca umidade, pouca evaporação, e isso interfere no clima dessa região, tornando o ambiente mais frio e mais seco. Normalmente nós observamos isso no inverno, né? Aqui pra gente, quando você tem mais frio, você tem menos umidade, menos evaporação, menos chuva e um clima mais seco. Isso não costuma acontecer com a gente. Manaus, quem já teve a oportunidade de viver em Manaus sabe que praticamente todo dia, ao fim do dia, tem chuva. Por quê? Muita evaporação. Aí é um clima muito úmido, né? Bastante vapor por conta da floresta. E vem a chuva. Bom, e
aqui vem mostrando pra gente a vegetação. Da mesma maneira que a vegetação depende do clima, ela interfere no clima. Como? As plantas, elas fazem um processo chamado evapotranspiração. O que vem a ser a evapotranspiração? A evapotranspiração é a transpiração da planta onde os estômatos se abrem para poder sair o gás, a água na forma de vapor. Se você tem muita planta, muita evaporação, o ambiente é mais úmido. Se o ambiente é mais úmido, ele é menos quente, você tem mais chuva. A gente pode perceber isso tranquilamente quando a gente vai passear, por exemplo, no Jardim Botânico. Uma coisa assim tão boba, mas que a gente consegue perceber. Quando a gente entra no Jardim Botânico, a gente sente o frescor. As plantas, aquela evaporação, elas tornam o ambiente muito mais ameno, né? Aquele vapor d'água torna o ambiente mais fresco, você elimina as ilhas de calor e, consequentemente, né, aquele lugar fica menos quente. Então, quanto mais planta você tem, você consegue ter um clima mais ameno, tá? A vegetação também interfere no nosso clima, tá certo? Bom, e aqui, por fim, né, vem falando pra gente sobre as doenças relacionadas à mudança do clima, principalmente as doenças respiratórias. Quando você começa a interferir no clima, você tira a umidade e você aumenta a quantidade de poluentes, aquele ar se torna mais seco e você passa a ter problemas respiratórios, porque você não tem a defesa do seu corpo, tá? Então, como é que a gente tenta diminuir isso? Bebendo bastante água para poder manter o corpo hidratado, para evitar esse ressecamento da nossa parte respiratória, porque a umidade do ar ela funciona como uma esponja, ela absorve a poluição. Se você não tem umidade, a poluição fica dispersa e aí entra no nosso sistema respiratório, tá bom? Bom, a gente fecha então agora esse nosso capítulo, tá? E vamos corrigir no próximo vídeo as nossas atividades, tá bom? Um beijo grande para vocês.